Olá, estamos novamente aqui no programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995, do qual fazem parte a CUT, a UGT e a Força Sindical, as três maiores centrais sindicais do país. Participam ainda do INSPIR a FL-CIO, a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que congrega as centrais sindicais de toda a América. Estamos aqui hoje, nesse programa, com uma companheira que tem uma história de luta, tem um trabalho contínuo na sua categoria, que é a companheira Natalina Lourenço. A Natalina é professora de História da Rede Pública Estadual, formada em História pela Unesp, tem pós-graduação em Educação pela Unicamp e mestrado pela USP. É isso, Natalina? Na verdade, assim, eu sou formada em Ciências Sociais pela Unesp, campus de Marília, fiz uma especialização em Educação na Unicamp e aí sim, a pós-graduação na USP. Na USP. São tantos os títulos, é tanto estudo que a gente acaba se atrapalhando, uma prova que o nosso povo tem estudado, tem procurado se qualificar, tem procurado se especializar no seu estudo, no aprofundamento do estudo. A Natalina também é militante da POSP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, e coordena a Comissão de Combate ao Racismo da POSP e acabou de ser reeleita para a Comissão Nacional, para coordenar a Comissão Nacional de Combate ao Racismo da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, uma confederação filiada à CUT. São muitas atividades, né, Natalina? Muito estudo, muitas atividades, muitas tarefas. Milita também no movimento negro como um todo, com o movimento de mulheres negras. Então, quer dizer, é uma dupla, tripla jornada que tem aí na militância para estar enfrentando aí nas mais diversas frentes. Natalina, dentro da POSP, a POSP tem uma tradição de organização dos negros e negras, professores negros e negras, na luta contra a discriminação racial e, em geral, na luta contra todas as discriminações. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores, como é que é a organização dentro da POSP dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Bom, primeiro que o coletivo antirracismo da POSP, que é o coletivo Milton Santos, que teve esse nome em homenagem a Milton Santos, quando da morte dele, tem aproximadamente cerca de 20 anos esse coletivo, então é um coletivo que tem uma história dentro do movimento sindical, mas dentro principalmente dessa categoria profissional que são os professores na educação. E o coletivo ele começa exatamente, quer dizer, é um grupo de professores negros da POSP que nos congressos começam a discutir a questão do recorte racial dentro da educação, porque quantos éramos na educação, enfim, discutir essas questões pertinentes, a gente fazer o recorte não só do salário, das condições de trabalho, mas também das questões que a gente chama das populações minoritárias, entre aspas, que é a questão do negro, LGBT, mulher, enfim. Hoje, inclusive, a POSP já tem uma secretaria de mulheres. E aí, esse coletivo ele vem para somar nessas campanhas todas da POSP, Nessa trajetória toda, esse coletivo já implementou muitas lutas em defesa da população negra, dos direitos, não só da população negra, da população indígena, todas as populações que são marginalizadas e que sofrem de preconceito nesse país. E nos últimos tempos a gente tem feito uma frente, juntamente com o FEDER, que é o Fórum Estadual de Educação e Diversidade, na luta pela implementação da Lei 10.639, Então, além de todas essas outras, a gente tem também feito o enfrentamento para a implementação dessa lei. Essa lei ela foi assinada em 2003 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e tem como objetivo implementar a história da África, a africanidade, a cultura dos afrodescendentes no currículo escolar. E a gente tem tido uma grande dificuldade disso. E a proposta, a gente defende a implementação da lei, porque a gente entende que o conhecimento ele tem que ser não só para aqueles que são necessários, por exemplo, para a população negra, mas para todas as crianças. A gente quer formar uma sociedade justa, igualitária e livre do preconceito. Todos têm direito de conhecer a história de todos, né? Então, essa é uma das últimas lutas aí que a POSP tem enfrentado. Natalina, você citou o FEDER, que é um organismo criado, do qual fazem parte a sociedade civil e fazem parte também setores governamentais. O FEDER, inclusive, ele é dirigido, presidido, por uma professora que foi conselheira da POSP, a professora Marilândia. Fala um pouquinho mais do FEDER e dessa organização dessa conferência que o FEDER, junto com o POSP e as outras entidades, estão organizando. O FEDER é o Fórum Estadual de Educação Étnico-Racial, né? Então, lógico, o FEDER não trabalha só com a questão da 10.639, ele trabalha, como ele é um fórum de diversidade étnico-racial, então ele trabalha com os diferentes grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira, né? Todos os estados devem ter o seu fórum, né? E o fórum, por exemplo, de São Paulo, hoje nós participamos, inclusive, do Fórum Estadual de Educação, né? Na presença da companheira Marilândia, que faz parte do fórum, juntamente comigo. E o FEDER tem a função de monitorar a implementação, principalmente da 10.639, como eu te disse, que fez 10 anos este ano e que aqui no estado de São Paulo tem algumas ações pontuais do governo, né? Quer dizer, não é uma política de estado da educação, não é uma política de educação, não está dentro do currículo. E exatamente nós queremos que ele esteja aqui, que essas informações estejam dentro do currículo. É o currículo, né, que muda, que tem que mudar para transformar a sociedade. Esse conhecimento ele precisa estar ali e acessível para as nossas crianças, para os nossos adolescentes nas nossas escolas. Então, o FEDER tem essa função. E o FEDER, desde o ano passado, vem fazendo uma grande luta para divulgar mais ainda a 10.639, qual é o objetivo dessa lei. Muitos ainda na sociedade desconhecem qual é essa lei, por incrível que pareça. E o FEDER fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa, juntamente com a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ali tirou como encaminhamento organizar a primeira conferência de educação étnico-racial do Estado de São Paulo, quiçá talvez a do Brasil, né? Então, é uma conferência específica sobre esse tema, um tema que sempre é relegado a um item, ou é colocado sempre como direitos humanos, né? Enfim. Então, essa conferência que o FEDER está organizando, juntamente com a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, mais o SOS Racismo, mais todas as entidades que compõem o FEDER, incluindo a POSP, a função dessa conferência é fazer esse questionamento, né? 10 anos da lei. E aí, o que foi feito, quais os rumos, quais as expectativas que nós temos, né, aqui na rede estadual de São Paulo? Muito bem. Natalina, visualmente, a gente tem a impressão que a categoria dos professores da rede pública talvez seja uma das categorias, ou uma categoria de nível superior que tem maior presença de negros. Maior presença de mulheres já né, não precisa nem argumentar que a maioria são mulheres, mas também provavelmente seja a maior presença de negros. A POSP, junto com o INSPIR, está elaborando uma pesquisa para compreender o perfil étnico, né, identificar o perfil étnico da categoria dos professores, que são 220 mil professores no estado de São Paulo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa pesquisa, até porque deve ter professores nos escutando, né, nos assistindo. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Então, bom, só um parênteses rapidinho. Várias outras pesquisas que a POSP fez, ela tem feito o recorte racial. Isso é um ponto que eu acho que importantíssimo, né? Independente da pesquisa, da temática, faz-se o recorte racial. Mas essa específica, no sentido de fazer um levantamento, porque essa pesquisa é aberta para os professores, né, da rede estadual, portanto, a ideia é a gente traçar um perfil da porcentagem
ou do número exato não, mas aproximado de professores negros e negras na categoria, né? Em função nos últimos, eu creio que tem aumentado bastante nos últimos 10, 15 anos, até por conta das várias políticas de acessibilidade ao ensino superior. É óbvio que essa população ela tem acessado mais o ensino superior, né? Portanto, e aí principalmente nas áreas que vão para a educação, e eles retornam depois para as escolas, para a rede pública, né? Então, essa pesquisa que você propôs, né, e que a gente está aí no processo de estar encaminhando, é para a gente definir quem são e onde estão, porque se você pensar uma pirâmide da categoria, então a gente vai colocar lá na base os professores, diretores, supervisores e os dirigentes regionais e, por último, o secretário de Educação. Então, nesta pirâmide, qual é a porcentagem de professores negras e negros em cada faixinha dessa pirâmide, né? Porque aí, se você perceber, conforme você vai ascendendo na carreira, né, na verticalização da carreira, vai reduzindo a presença da população negra ou dos professores negros e negras, né? Então, você tem a base, que são professores, diretores, né? Nós temos muitos ou poucos diretores negros e negras. Supervisores, temos supervisores negros ou não na carreira? E dirigente regional, nós temos algum dirigente regional negro, né? Então, quando você vai ascendendo, quando você faz a verticalização da carreira, obviamente é visível a não presença desse grupo nesses espaços, né? Então, acho que é importante essa pesquisa para a gente identificar isso também. Muito bacana. Que pese a gente visualizar, né? Tá certo. Você que é professor, professora, está nos assistindo, fique atento que logo no site da POSP vai ser publicado como acessar essa pesquisa, um questionário para estar respondendo. Eu acho que é muito importante, você, o professor ou professora, ou parente de professor e professora, é muito importante essas informações para a gente ter esse perfil e, a partir daí, o sindicato começar a desenvolver políticas que digam a respeito a essa especificidade. E também colocar nas suas reivindicações, junto ao governo, junto à Secretaria de Educação, que atenda às distorções que possam haver, que certamente existem no interior da categoria. Eu queria sair um pouco da educação, Natalina, falar de um outro assunto que me parece que é bastante importante da sociedade como um todo. E hoje nós estamos vivendo aí no Congresso Nacional um grande debate entre o pastor Marcos Feliciano, que foi eleito para a Comissão de Direitos Humanos, que é um pastor que se apresentou já há algum tempo explicitamente racista e homofóbico e machista também, né? Quer dizer, são pessoas que têm uma visão da sociedade extremamente retrógrada, obscurantista e etc. Esse pastor, eu tenho a impressão que ele acaba sintetizando um sentimento que tem de alguns segmentos da sociedade e que aí não dá para generalizar, dizer que são todos evangélicos ou todos católicos, mas alguns evangélicos ou alguns católicos, outros que nem são nem de outra religião, mas que tem um sentimento de desrespeito e de demonização das religiões de matriz africana e de criminalização dessas religiões. Como é que você vê, fazendo o gancho com esse disparate que foi ter eleito esse pastor para presidente da Comissão de Direitos Humanos, como é que você vê essa situação na sociedade e o que o movimento negro deveria estar apresentando como demanda para superar esse tipo de discriminação que as religiões de matriz africana sofrem? Eu só queria um parênteses antes de estar respondendo para você, só para lembrar que, na verdade, assim, com relação à pesquisa, a POSP ela já faz, né, uma política específica através do coletivo antirracismo. Então, a pesquisa ela vem só para corroborar com essas políticas já desenvolvidas pelo sindicato. Correto. Agora, em relação ao Feliciano e a toda essa polêmica, me preocupa uma coisa, tem me preocupado, aliás, os debates que a gente tem feito nos últimos tempos, tem me preocupado uma coisa. O legislativo no Brasil tem tomado um pouco, não digo ele todo, mas tem tomado um pouco a cara de um Estado teocrático. Isso tem me preocupado,
né? Por que tem me preocupado? Porque se supostamente nós somos um país onde todas as religiões devem ser respeitadas e, portanto, a lei é laica, o Estado é laico, então esse viés teocrático faz com que esses representantes tomem determinadas decisões ou encaminhem determinados projetos que visem especificamente um grupo em detrimento de outros. E aí isso me preocupa, uma vez que, se pensarmos que uma sociedade civilizada é aquela onde, civilizada e de respeito a todos os direitos humanos, é aquela onde um respeita o outro independente da crença, da cor da pele, ou da orientação sexual, ou de gênero, quando você tem presidindo uma comissão de direitos humanos, portanto, uma comissão que agrega toda essa temática, né? Que agrega mulheres, que agrega o debate do aborto, que agrega o debate da homossexualidade, que agrega o debate étnico-racial. Então, quando você tem alguém presidindo essa comissão que tem um histórico orientado por determinados preceitos religiosos, e com todo respeito a todos os preceitos religiosos de todas as religiões, mas a gente tem que pensar que o Estado e as leis não são teocráticas. Portanto, uma coisa é Deus e a minha crença nele, outra coisa é o direito do outro nesta sociedade que nós vivemos. Frente a tudo isso, eu penso que o movimento negro tem que se posicionar também contrário à eleição do Feliciano, e mais do que isso, né? Uma vez que ele representa um segmento que endemoniza, através, inclusive, de programas de TV, uma religião, né? A profecia, a fé, perdão, o professar de uma determinada fé, que no caso é o candomblé e a umbanda, conhecido como religiões de matrizes africanas. E que tem todo o direito de coexistir juntamente com todas as outras, com judeus, com judaísmo, com o islamismo, enfim, com o budismo e com o protestantismo, com o catolicismo, com o espiritismo, que seja qual é a sua fé ou qual o caminho que você escolhe para encontrar Deus, para encontrar a crença. Então, em função disso, desse sujeito que representa um segmento que persegue, eu penso que nós deveríamos nos posicionar contrário a esse deputado nessa comissão. Porque é óbvio, né, é muita hipocrisia você ter alguém que detona, né, que critica todos esses segmentos, exatamente presidindo uma comissão que representa esses segmentos todos, né? Natalina, para terminarmos, nosso tempo, a conversa está muito boa, mas nosso tempo é sempre limitado. Eu queria que você falasse um pouquinho da especificidade da mulher negra. Que nós vivemos hoje, nós temos uma realidade que é uma pirâmide, principalmente no mercado de trabalho, inclusive no que diz respeito à questão salarial, né, e condições de trabalho. No alto da pirâmide está o homem branco, depois vem a mulher branca, depois o homem negro e, por fim, a mulher negra, que está pior remunerada, nos trabalhos mais insalubres, com piores condições, de relações mais precárias de trabalho. Nós, inclusive, tivemos uma vitória extraordinária, que foi a aprovação da PEC das trabalhadoras domésticas, do qual o INSPIR é um dos que contribuiu para a formação, para a organização das trabalhadoras domésticas. Me fala um pouco dessa questão específica para os nossos telespectadores, da questão da mulher negra nessa realidade e a luta da mulher negra dentro dessa sociedade que a discrimina de forma tão violenta. Você sabe que assim, né? Eu sou muito chata, assim. Às vezes as pessoas me acham muito chata. Porque se eu estou discutindo lá no movimento negro, eu tenho que fazer o recorte de gênero. Se eu estou discutindo o movimento de mulheres, eu tenho que fazer o recorte étnico-racial, certo? Então, porque senão, que pese as demandas do movimento feminista incorporarem todas as especificidades, assim, ou todas as discussões, desde aborto, desde violência, desde trabalho, empoderamento, mas as mulheres negras têm especificidades
por conta, inclusive, do racismo institucional e do racismo social que sofrem, né, que são discriminadas, são excluídas, que acabam não sendo incorporadas nesse processo de demandas do movimento feminista. Com todo respeito, né, e entendendo a lógica do funcionamento desse movimento. Mas a gente tem que fazer esse debate sempre, e é um debate difícil. Da mesma forma, lá, no movimento negro também, que tem que fazer o recorte de gênero, uma vez que, como você falou, na pirâmide salarial, a gente sempre está no sopé da pirâmide. E o que é mais triste é que é o seguinte, o Diese fez uma pesquisa recente, onde ele identifica que as mulheres negras estão estudando mais, então estão ficando mais tempo na escola, estão tendo mais anos de escolaridades. Mas nem isto garante a elas um salário digno quando elas vão para o mercado de trabalho, quando você cruza a informação de que, muito bem, a gente entende aqui no Brasil como é que se dá o processo de ascensão socioeconômica, né? Ou de mobilidade social, que seja. Em países como o nosso, se dá basicamente pela educação, né? Quanto mais anos de estudo você tem, mais chances você tem de ganhar um salário melhor, portanto, de ter uma condição melhor de vida, né? A qualidade de vida melhor. Quando você chega na mulher negra, aí você descobre que essa lógica não funciona, ela se torna uma lógica perversa para essa mulher. Porque, que pese ela estar estudando mais, quando ela vai para o mercado de trabalho e você cruza os dados, você percebe o quê? Que é aí onde entra o racismo, né? Você percebe que essa mulher, ela não está necessariamente ganhando mais e, portanto, ascendendo socioeconomicamente, portanto, nessa mobilidade social. Ela não está nesse conjunto, né? É claro que tem muitas que estão, mas, de um modo geral, não estão, certo? Então, elas estão ganhando menos, às vezes na mesma função, e ganham menos. E aí entra a cor da pele, não tem jeito. Né? Entra a cor da pele. Ou muitas não conseguem empregos nas suas áreas específicas também, por conta também da cor da pele, do grupo étnico ao qual ela pertence. E aí, para a mulher negra, a sociedade capitalista, para todos os trabalhadores, ela é perversa, terrível, mas para nós, população negra, em específico para a mulher negra, ela é muito mais ardilosa, porque a gente tem que travar duas batalhas, a de ser mulher e a de ser negra, né? E aí os empecilhos são maiores, por exemplo, na saúde, tem uma pesquisa lá, uma pesquisa já um pouco antiga, não sei se é 2004, 2005, mas que mostra que no SUS, por exemplo, o atendimento é disponibilizado para a mulher, no caso a mulher não negra, é de 3 minutos o atendimento, que não faz absolutamente, não identifica nada. Agora, para a mulher negra é de 1 minuto e meio. Então, esse é o padrão. Então, vai identificar o quê? Então, é a média de atendimento disponível. Então, ela vai ao médico, o médico nem sequer toca nela. Então, é um assunto, como diz o Emicida, dedo na ferida, né? É um assunto polêmico, mas esta mulher negra, muitas vezes, vai ao atendimento público e ela não é nem sequer tocada pelo seu médico para saber onde está doendo, o que está acontecendo com ela. Portanto, essa lógica perversa do racismo institucional leva, muitas vezes, esta mulher à morte ou a condições terríveis. No caso, você citou a questão das trabalhadoras domésticas, que foi um grande avanço, que parece que tem uma mídia aí especializada que é contrária. Você vê na internet algumas falas que você pensa que você está vivendo num filme, sei lá, talvez um filme estapafúrdio, não sei, de Hollywood, que mostra alguma coisa estranha, que são socialites que dizem que agora o que elas vão fazer, elas têm 5 empregados, terão que dispensar talvez 1 ou 2, é algo assim, é colonial, né? É colonial, é impressionante. É a coisa da Casa Grande Senzala ainda que a gente vivencia. Então, nós temos essas mulheres que sempre vivenciaram nessa situação de semi-escravidão, que é a trabalhadora doméstica, em específico as mulheres negras que estão nesse campo, que são a maioria. E nós temos a questão da saúde dessa mulher. E, por último, nós temos a questão da violência que essa mulher também enfrenta, não só a doméstica, mas a violência institucional, enfim, da sociedade de modo geral. Importantíssimas as colocações aqui da professora Natalina, e demonstra que o nosso país ainda precisa avançar muito. Avançamos muito, tivemos grandes vitórias, mas ainda precisa avançar muito, inclusive na mentalidade de uma certa parte da população que ainda é uma mentalidade escravocrata, né?
colonial, escravocrata é uma coisa absurda, como é que certas pessoas pensam e se comportam a partir desse pensamento. A educação, com certeza, é um caminho para mudar a cabeça dessas pessoas. Queria agradecer a companheira, a professora Natalina, uma companheira de luta de muito tempo, pela presença, por estar conversando aqui com a gente no Jornal do Inspire e colocar sempre à disposição para próximas visitas, para podermos conversar mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Terminamos aqui mais um programa do Inspire, queremos agradecer a sua audiência, obrigado por estar nos acompanhando, são vários assuntos que a gente tem abordado aqui. Você pode entrar em contato com o Inspire, acessando o nosso site www.inspire.org.br ou nos mandando um e-mail, enviando um e-mail para inspire@terra.org.com.br, inspire@terra.com.br. Esperamos que você assista os nossos próximos programas. Muito obrigado e até a próxima. Jambacacumbi querema, turiauê. Jambacacumbi querema, mapia turi turiauê, mapia. Turiauê, mapia, turiauê, mongorongô. Jambacacumbi querema, Jambacacumbi querema, mapia turi turiauê, mapia. Turiauê, mapia, turiauê, mongorongô. Jambacacumbi querema, turiauê. Jambacacumbi querema, mapia turi turiauê, mapia. Turiauê, mapia, turiauê, mongorongô. Jambacacumbi querema, turiauê. Jambacacumbi querema, mapia turi turiauê, mapia. Turiauê, mapia, turiauê, mongorongô. Jambacacumbi querema.